Muito boa tarde, aqui é o professor Wanderson e retornamos novamente aos nossos estudos aí, dentro de legislação extravagante. Agora vamos estudar dos crimes previstos no Estatuto da Criança e Adolescente, né? Então a Lei 8.069 de 90, né? É uma lei bastante extensa, só o que será cobrado para vocês é a parte dos crimes, tá? Dos crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA, né? Então, a nós, o que nos importa aí são os crimes previstos nesta lei. Sem mais delongas, vamos dar continuidade aos nossos estudos, nosso curso gratuito para o concurso da Guarda Municipal do município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro, e para aqueles que também vão prestar outros concursos que exijam o conhecimento dos crimes previstos no ECA, né? Então, aqueles que ainda não são inscritos, peço que se inscrevam no canal. Se gostarem, ao final dê aquele like e compartilhe com seus amigos, aqueles que estão estudando para os concursos aí. É sempre bom estudarmos juntos aí. E o estudo da lei, mais uma vez, quero deixar claro aqui que é um estudo da letra da lei, né? E o que será exigido para o concurso de vocês será unicamente o que está previsto na lei. Não nos cabe aqui aprofundar o estudo e nem estudar a doutrina, né? Que os doutrinadores pensam a respeito de determinados artigos aí. Por isso nós iremos fazer a leitura e fazer uns breves comentários, porque o que importa é você ter o conhecimento da lei. O que será cobrado será exclusivamente os artigos legais. Dos crimes e das infrações administrativas, o que nos importa aqui agora neste momento dos crimes previstos no ECA. Artigo 225. Este capítulo dispõe sobre crimes praticados contra a criança e o adolescente por ação ou omissão, sem prejuízo do disposto na legislação penal. 226. Aplicam-se aos crimes previstos nesta lei as normas da parte geral do Código Penal e, quanto ao processo, aos pertinentes do Código de Processo Penal. Tá? Memorizem isso, porque eles podem mudar e cobrar diferente, dizendo que não será o Código Penal, nem será o Código de Processo Penal. 227. Memorizem isso, deixem marcado. Os crimes definidos nesta lei são de ação pública incondicionada. Tá? Ação pública incondicionada, que não há necessidade da vítima, né, dar início aí, representar, dar início ao pontapé inicial de qualquer ação prevista nessa lei. 227A. Os efeitos da condenação prevista no inciso 1, no caput do artigo 92, do Decreto-Lei 2.448, de 7 de dezembro de 1940, que é o Código Penal, para os crimes previstos nesta lei, praticados por servidores com abuso de autoridade, são condicionadas à ocorrência de reincidência. Foi incluído pela Lei 13.869, que a gente estudou no vídeo anterior, que é a Lei do Crime de Abuso de Autoridade. Também foi incluída aí, né, pela Lei de Crime de Abuso de Autoridade, no ECA, parágrafo único aqui do 227A, que é a perda do cargo, do mandato ou da função, neste caso, independerá da pena aplicada na reincidência. Então foi incluído também. Memorizem isso, porque coisa nova aí foi incluída ano passado. Dos crimes em espécie. Vamos agora aos crimes em espécie, né? Será cobrado aí o que é crime aí, segundo o ECA. 228. Deixar o encarregado de serviço ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de manter registro das atividades desenvolvidas, na forma e prazos referidos no artigo 10 desta lei, bem como de fornecer a parturiente ou a seu responsável, por ocasião da alta médica, a declaração de nascimento, onde constem as incorrências do parto e do desenvolvimento do neonato. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único. Se o crime é culposo, detenção de 2 a 6 meses ou multa. Tá? Então é importante aí você saber que esse crime é um crime previsto no ECA e a pena, né, vai ser a detenção de 6 meses a 2 anos. E se o crime for culposo? Quando não há intenção, né? Não há o dolo, não há intenção de praticar aquele crime. A pena vai cair, né? Lógico. Enquanto o outro era de 6 meses a 2 anos, no caso de crime culposo, sem intenção de praticar esse crime, é a detenção de 2 a 6 meses, né? Ou multa. 229. Deixar o médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de identificar corretamente o neonato e a parturiente por ocasião do parto, bem como deixar de proceder aos exames referidos no artigo 10 desta lei.
Pena de detenção de 6 meses a 2 anos. E quando não há intenção, no caso do crime culposo, é 2 meses a 6 meses ou multa. 230. Privar a criança ou adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária competente. Então, privar a criança ou adolescente, apreender ela, no caso, sem estar em flagrante de ato infracional, também é crime previsto aí, né? Nem existindo ordem judiciária de autoridade judiciária competente, detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único incide na mesma pena aquele que procede à apreensão sem observância das formalidades legais. É parecido com crime de abuso de autoridade, mas é um crime previsto aqui no ECA, né? Então, privar a liberdade de criança ou adolescente sem que ela tenha praticado nenhum ato infracional e também prender sem qualquer decisão judicial da autoridade competente. É um crime aí previsto no ECA. Deixar a autoridade policial responsável pela apreensão de criança ou adolescente de fazer imediata comunicação à autoridade judiciária competente à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada. Então, a criança ou adolescente pratica um ato infracional, porque criança e adolescente, né? Adolescente principalmente, ele não pratica crime, ele pratica ato infracional. Então, se ele numa apreensão ele é preso pela polícia praticando um ato infracional, né? Análogo aí, por exemplo, furto, roubo ou tráfico de drogas, né? Ele não está praticando o crime propriamente dito ali, está praticando um ato infracional previsto aí no ECA. Nesse caso, se ele for apreendido e a autoridade policial deixar de fazer a imediata comunicação à autoridade judicial ou à sua família ou à pessoa que ele indicar, o agente público estará praticando o crime, né, previsto no 231. Né? A pena de detenção para esse crime é de 6 meses a 2 anos. E o 232 diz que submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou constrangimento, pena de detenção de 6 meses a 2 anos. 234. Deixar a autoridade competente, sem justa causa, de ordenar a imediata liberação da criança ou adolescente, tão logo tenha conhecimento na ilegalidade da apreensão. A detenção de 6 meses a 2 anos. 235. Descumprir injustificadamente, no prazo fixado nesta lei, em benefício de adolescente privado de liberdade, detenção de 6 meses a 2 anos. Impedir ou embaraçar a ação de autoridade judiciária, membro do Conselho Tutelar ou representante do Ministério Público no exercício de função prevista nesta lei. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos. 237. Subtrair criança ou adolescente ao poder de quem o tem sob sua guarda em virtude de lei ou ordem judicial, com fim de colocação em lar substituto. Reclusão de 2 a 6 anos e multa. Subtrair alguém, pegar a criança aí, né, do poder de quem tem a guarda, né, em virtude de lei ou ordem judicial, com o fim de colocar em lar substituto. Isso é um crime previsto no 237, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Prometer ou efetivar a entrega de criança ou pupilo a terceiro, mediante pago ou recompensa. Gente que vende criança aí, ó, para terceiros aí, pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Prometer, né? Ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro, mediante pago ou recompensa. Incide nas mesmas penas quem oferece ou efetiva a paga ou a recompensa. Também quem compra aquela criança ali, por receber, né? Também está cometendo esse crime aí. Vai responder e a pena de reclusão de 1 a 4 anos. 239. Promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao envio de criança ou adolescente para o exterior com inobservância das formalidades legais ou com o fito de obter lucro. Pena de reclusão de 4 a 6 anos e multa. Né? Mandar a criança para fora do país aí. Sem inobservância das formalidades legais com o fim de obter lucro. Pena já é mais severa, de 4 a 6 anos e multa. O parágrafo único, se há emprego de violência, grave ameaça ou fraude, aí já aumenta, né? Em vez de ser 4 a 6, a pena de reclusão é de 6 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. 240. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança e adolescente. Pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa. Incorre nas mesmas penas quem agencia, facilita, recruta, coage
ou de qualquer modo intermedia a participação de criança ou adolescente nas cenas referidas no caput deste artigo, ou ainda que quem com eles contracena. Há um aumento de pena de 1/3 se o agente comete crime no exercício de cargo ou função pública ou a pretexto de exercê-la, prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, né? O agente público ali praticar isso, vai ter um aumento de 1/3 da pena, é importante anotar isso. E se houver relações domésticas, parente, próximo, avô, pai, irmão, primo, tio, né? Relações aí domésticas de coabitação, mora na mesma casa ou está no abrigo, etc. 3. Prevalecendo de relações de parentesco consanguínea ou afim até o 3º grau, né? Por adoção de tutor, curador, preceptor, empregado da vítima ou de quem a qualquer outro título tem autoridade sobre ela, com o seu consentimento. Aqui ele já foi mais específico, né? Parente consanguíneo até o 3º grau. 241. Vender ou expor à venda vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente, né? Vídeos e imagens aí de pedófilos que colocam na internet, o cara baixar, vender, estará cometendo esse crime previsto no 241, pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente. Nesse caso aí, divulgar pelo WhatsApp, seja qual meio for, internet por meio de sistema informático ou telemático aí. A pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa. Nas mesmas penas incorre quem? Assegura os meios ou serviços para armazenamento das fotografias. Aquele que armazena a fotografia, seja em HD externo, seja no computador, notebook, celular, etc. Cenas ou imagem que trate o CAPT. Também está prevista aí nessas mesmas penas aí, de 3 a 6 anos e multa. Reclusão de 3 a 6 anos e multa. Assegura por qualquer meio o acesso à rede de computadores, a fotografia, cena ou imagens de que trata o caput deste artigo. O cara que bota também na nuvem, em sites na internet, estão sujeitos à mesma pena de 3 a 6 anos de reclusão e multa. As condutas tipificadas nos incisos 1 e 2 e do parágrafo 1º deste artigo são puníveis quando o responsável legal pela prestação de serviço, oficialmente notificado, deixa de desabilitar o acesso do conteúdo ilícito e que trata o caput deste artigo. 241b, o artigo aí. Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente. Então, adquirir, possuir, armazenar. Qualquer fotografia ou vídeo, né, que tenha sexo explícito de criança ou adolescente, está prevista a pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. A pena é diminuída de 1 a 2/3 se de pequena quantidade o material que se refere no caput deste artigo. Parágrafo 2º. Não há crime se a posse ou armazenamento tem a finalidade de comunicar às autoridades competentes a ocorrência das condutas dos artigos 240, 241, 241 a 241-C desta lei, quando a comunicação for feita por agente público no exercício das funções, né, se o agente ele guardar e armazenar esses vídeos e fotos com a finalidade de comunicar à autoridade competente, aí não há crime. Se o agente público no exercício de suas funções, um membro da entidade legalmente constituída que inclua entre suas finalidades institucionais o recebimento, processamento e encaminhamento de notícia dos crimes referidos neste parágrafo. Representante legal e funcionário responsável de provedor de acesso ou serviço prestado por meio de rede de computadores até o recebimento do material relativo à notícia feita à autoridade policial, ao Ministério Público ou ao Poder Judiciário. As pessoas referidas no parágrafo 2º desse artigo deverão manter sob sigilo o material ilícito referido. 241-C. Simular a participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfico por meio de alteração, montagem ou modificação de fotografia, vídeo ou qualquer outra forma de representação visual. Pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, disponibiliza, distribui, publica ou divulga qualquer meio, adquire, possui ou armazena o material produzido na forma do caput deste artigo. 241-D. Aliciar, assediar, instigar ou constranger por qualquer meio de comunicação criança com o fim de com ela praticar ato libidinoso. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem? 1. Facilita ou induz o acesso à criança de material contendo cena de sexo explícito ou pornográfica com o fim de com ela praticar ato libidinoso.
pratica as condutas descritas no caput deste artigo com o fim de induzir criança a se exibir de forma pornográfica ou sexualmente explícita. 241 para efeito dos crimes previstos nesta lei, a expressão cena de sexo explícito ou pornográfica compreende qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais. 242. Vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ou entregar de qualquer forma a criança ou adolescente arma, munição ou explosivo, reclusão de 3 a 6 anos. 243. Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou adolescente, bebida alcoólica e sem justa causa outros produtos cujos componentes possam causar dependência química ou física. Aqui é o bar, né? Ver alguém aí, você numa atividade aí de guarda municipal, fazendo patrulhamento, vê ali alguém fornecendo e dando bebidas gratuitamente a criança e adolescente, bebida alcoólica ou qualquer outra substância aí que venha causar dependência química. É crime, previsto aqui no ECA, né? Então, a pena de detenção de 2 a 4 anos. O guarda civil municipal que presenciar isso deve dar voz de prisão para quem está oferecendo essa bebida alcoólica para essa criança ou adolescente aí, ou droga, né? Então, a pena de detenção de 2 a 4 anos e multa se o fato não constitui crime mais grave. 244. Vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ou entregar, de qualquer forma, a criança ou adolescente fogos de estampido ou de artifício, exceto aqueles que, por seu reduzido potencial, sejam capazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. 244A. Submeter criança ou adolescente como tais definido no caput do artigo 2º desta lei, a prostituição ou a exploração sexual. Reclusão de 4 a 10 anos e multa, além da perda de bens e valores utilizados na prática criminosa em favor do Fundo de Direito da Criança e Adolescente da Unidade da Federação, do Estado do Distrito Federal, que foi cometido o crime, ressalvado o direito de terceiro de boa-fé. Parágrafo 1º. Incorre nas mesmas penas o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se verifique a submissão de criança ou adolescente às práticas referidas no caput deste artigo. Parágrafo 2º. Constitui efeito obrigatório da condenação a cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento. 244b. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la. Reclusão de 1 a 4 anos. Parágrafo 1º. Incorre nas penas previstas no caput deste artigo quem pratica as condutas ali tipificadas, utilizando-se de qualquer meio eletrônico, inclusive sala de bate-papo da internet. Parágrafo 2º. As penas previstas no caput deste artigo são aumentadas de 1/3 no caso de infração cometida ou induzida e está incluída no rol do artigo 1º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990. E assim encerramos o estudo dos crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Encerramos aí. Vocês veem que não foram muitos artigos, mas é muito importante estudar. Não deixem de estudar para você gabaritar. Então, vai passar aquele que gabaritar essa parte de legislação. E não deixe de estudar a lei. Estamos juntos. Se gostou, deixa aquele like. Forte abraço, até a próxima e tchau.